Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a sua vida poderosamente. Mateus, capítulo 6, primeiro o versículo 6, que diz assim: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará plenamente. Depois nós vamos ler mais um texto, mas por enquanto vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. O tema da nossa mensagem é o que Deus espera de nós, revelado por meio de Yeshua. O que Deus espera de nós, revelado por meio de Yeshua. E revelado nesse texto. Esse texto, como fica bem claro, ele fala de oração, mas o que eu quero que você entenda é, nesse texto, o que Deus espera de nós. O que Yeshua mostrou que o Pai espera de nós. E por que eu digo o Pai espera de nós? Porque ele cita o Pai nesse texto. Então, pensa comigo, o que o Pai espera de nós? Nós temos muitos mandamentos a seguir. Nós temos muitos ensinamentos diretos. Por exemplo, podemos dizer, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Se me ouvirdes, se ouvirdes os mandamentos e guardar os mandamentos que eu hoje vos ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti. Isso é mandamento. E nós temos vários desses descritos na Bíblia a fim de simplesmente obedecermos. Mas e quando nós temos ensinamentos implícitos no texto que não tem essa conotação de exigência, não tem essa conotação de mandamento, e que por muitas vezes até passa desapercebido? E aí é o que eu vou chamar nesse breve estudo, nessa breve mensagem, de o que Deus espera de nós. É como se o Eterno estivesse dizendo que não precisaria pedir tal coisa, não precisaria dar um mandamento específico, embora tenha, mas não precisaria, porque é como se o Eterno encarasse isso como de uma forma natural. E vocês vão entender o que eu quero dizer. O texto diz: e quando orardes, não usei de vãs repetições. E quando orardes, ou quando vocês orarem. Então, repare que o texto, Yeshua, quando disse isso, ele já está dizendo que nós vamos orar. É como se ele dissesse que isso seria algo natural para nós. E quando vocês orarem, e quando vocês forem orar, então não precisa de um mandamento, é como se o Pai estivesse esperando para que nós orássemos. Não precisa de um ensinamento técnico para isso. Inclusive, os próprios discípulos vão fazer esse pedido: Senhor, nos ensina a orar. Mas não há uma forma técnica de orar. Não há uma forma que você possa, uma fórmula que você possa ensinar e ela vai dar certo. O que há é uma expectativa do Pai para que você ore. Esse é o desejo do Pai, que você ore, que você entre para o seu quarto. E quando fala entra para o seu quarto e fecha a porta, nós podemos ter várias conotações, mas uma delas é a de ficar sozinho, ou seja, você não precisa obedecer regras. Não tem uma técnica a ser seguida quando nós vamos fazer uma oratória que tem gente assistindo. Então sim, nós temos que obedecer todo um protocolo. Mas quando nós entramos no quarto e fechamos a porta, está falando da nossa intimidade. Está falando de agir espontaneamente. Está dizendo de não seguir protocolos. A oração, ela tem que ser algo espontâneo, íntimo, sincero, de coração. E é o que o Eterno está esperando. O Eterno está esperando que nós simplesmente
que nós oremos. É como se ele tivesse o tempo todo na expectativa de que alguém entrasse em oração. A oração é algo fundamental. Por exemplo, nós não conhecemos, eu pelo menos não conheço, uma maneira de ensinar o filho a conversar com seus pais. Isso é natural. Ele começa falando mamãe, papai, daí a pouco ele começa a falar outras palavras e daí a pouco gera um diálogo. Daqui a pouco ele já sabe pedir, ele já sabe coordenar, ele já sabe falar exatamente o que ele quer. Então, é algo natural, tinha que ser natural, tem que ser natural de nós. Eu vejo ao nosso redor tanta dificuldade para orar. As pessoas não têm prazer na oração, as pessoas não têm responsabilidade na oração. E hoje eu quero trazer para você esta revelação. O Pai está esperando você na oração. Ele está esperando você no diálogo. Eu não tenho dúvida que todas as suas situações mal resolvidas, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, em oração serão sanados. Em oração serão resolvidos. Eu não tenho dúvida disso. Então, abra o seu coração para orar. Abra o seu coração para falar com o Pai. E no momento de falar com o Pai, devote-se a isso. Não deixe que coisas externas, alheias, possam interferir. Mas faça da oração o cotidiano, faça da oração o corriqueiro, faça da oração o trivial. A oração tem que virar algo comum na sua vida. Você não precisa ter momentos específicos de oração cravados no relógio todo dia. Você tem que ter uma vida de oração. E ter uma vida de oração vai muito além do que obedecer regras. Vai para além de simplesmente cumprir um calendário. Você precisa entrar na intimidade com o Pai. Fechar a porta da vida. Ficar a sós com Ele. Ele está esperando que você ore. Ele, através de Yeshua, nos ensinou. Quando você orar, ou seja, vai haver um momento. Ele está esperando esse momento que você vai se dedicar à oração. Quando você resolver orar, eu vou estar aqui esperando. Quando você orar, eu quero estar à sua disposição. Quando você orar, eu vou parar para te ouvir. Quando você orar, eu vou falar com você. Quando você orar, a sua vida vai mudar. Quando você orar, a vida da sua família vai mudar. Quando você orar, coisas diferentes vão acontecer. Essa é a mensagem que Yeshua embutiu dentro dessa frase. Quando orardes. Quando você resolver fazer algo em oração, Deus fará algo em ação. Quando você resolver de verdade debruçar-se na oração e pedir, Deus fará. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que busca, encontra. E com você, meu irmão, com você, minha irmã, não vai ser diferente. O Eterno preparou o momento, Ele está esperando você. Ele está esperando você para que você simplesmente se debruce na oração, para que você gaste tempo sem pressa. Oração é diálogo com o Pai, não pode ter pressa. Quantas vezes nós gastamos muito tempo com tanta coisa? Mas na hora da oração tem que ser rápido, na hora da oração tem que ser objetiva. Na hora da oração me aparece, e isso é normal. Tantos compromissos. Isso não é diferente com outras pessoas, não. É normal com todo mundo. Na hora que você tira para orar, o telefone toca, o WhatsApp começa a chamar, bate no portão. Mas você precisa ter resistência. A hora que você fechar a porta do seu quarto, acabou para o resto do mundo. É você e o Pai. É o seu momento de intimidade com o Pai. Então, quando você resolver fazer isso, eu não tenho dúvida que a sua vida vai mudar. Mas enquanto você achar que não precisa de orar, que a oração não é crucial,
que a oração não é necessária, que a oração não é importante. Enquanto você pensar isso, você terá muitas dificuldades, e principalmente dificuldades espirituais. Porque a oração, ela é a respiração do seu ser espiritual. Eu costumo dizer que eu respiro os ares do Todo-Poderoso quando eu estou em oração. Então, quando você leva uma vida, ainda que uma vida cristã, uma vida de crente, mas sem oração, o seu ser espiritual não respira, ele está sufocado. E esse ser espiritual sufocado, ele gera vazio na alma, ele gera frieza espiritual, ele gera medo, ele gera insônia, ele gera inconstância, ele gera desespero, falta de esperança, ele gera todo tipo de sentimento ruim na alma, vazio da alma, ele gera solidão, depressão. Por quê? Porque o seu ser espiritual está morrendo por falta de respiração espiritual. Nós poderíamos dar uma centena de exemplos de homens de oração que mudaram não só a sua vida, mas mudaram nações através da oração. Mas existe melhor exemplo que o próprio Yeshua. Yeshua era um homem de oração. O seu ministério foi pautado na oração. Ele escolheu os seus discípulos depois de uma noite de oração. Ele não simplesmente olhou para aquele amontoado, aquele aglomerado de pessoas, e escolheu pela fisionomia, pelo cabelo, pela cor dos olhos. Não! A Bíblia diz que ele foi para o monte a fim de orar, e ele orou a noite toda. E no amanhecer do dia, ele escolheu os seus 12 apóstolos. Quando nós fazemos escolhas diante da oração, mediante a oração, as nossas escolhas são corretas. Agora faça uma análise, uma autoanálise. Quantas escolhas você fez na sua vida? Porque você olhou meios, métodos, caminhos, artifícios, e no final você percebeu que a escolha era errada. Nós temos o exemplo de Ló. Ló, quando foi separar-se de Abraão, ele olhou para as campinas do Jordão, que era um território verde, um território com muito pasto, e ele falou, é aqui que eu vou prosperar. E nós sabemos pela história que mais tarde ele tornou-se cativo, e Abraão teve que libertá-lo. Por quê? Porque fez uma escolha longe da oração, longe de saber a vontade do Eterno. Por que Davi foi um homem tão vitorioso? Porque ele não saía para a guerra aleatoriamente. Ele parava e perguntava, Senhor, eu posso ir para a guerra? E há casos que Deus não só dizia para ele, vai para a guerra, mas ainda dava a estratégia para ele. Então a oração, ela é de suma importância. Ela é de extrema importância. Nós precisamos compreender que o Pai está esperando que nós venhamos a orar. Por isso Yeshua diz, e quando você orar, ele não diz, olha, vá orar. Ele diz, e quando você orar, ou seja, não precisa de mandamento. Eu sei que vocês vão querer desenvolver um relacionamento íntimo e sincero com o Pai. E quando vocês forem fazer isso, façam assim. Entre para o seu quarto, feche a porta, e o Pai que está em secreto te recompensará. Então ele já estava dizendo para nós que o Pai está nos esperando. Ele estava dizendo para nós que nós temos que orar mais cedo ou mais tarde. Nós podemos protelar essa decisão. Nós podemos protelar. E, infelizmente, é realmente o que fazemos. Procrastinar a oração, jogar para frente, não dar a devida atenção hoje, dizer que amanhã faremos. O que nós vamos fazer com tudo isso é apenas deixar o Eterno nos esperando mais um pouco, mas Ele continua esperando você para a oração. O segundo tópico dessa mensagem está lá no versículo 16. Quando jejuardes,
Não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Olha para você ver. O mesmo contexto. Quando jejuares. Então, nós podemos dizer que o Eterno espera de nós o jejum. Por quê? Qual a finalidade do jejum? Como fazer jejum? Eu sei que existem muitas dessas perguntas. Eu sei que muitos crentes não sabem jejuar. Até mesmo porque, como a oração, não existe uma regra específica. Nós não podemos definir para todo mundo a mesma coisa. Isso é pessoal de cada um. Cada um vai fazer do jeito que o Eterno colocar no seu coração. Agora, o que nós estamos aprendendo hoje é que nós vamos jejuar, mais cedo ou mais tarde. O que nós estamos aprendendo é que o Pai está esperando que nós venhamos a jejuar. É isso que Ele está esperando de nós. Quando nós jejuarmos, disse Yeshua. Então Ele está esperando o mesmo nível da oração. A primeira coisa que fica clara para nós quando juntamos os dois textos é que o nível é o mesmo para os dois. Orar e jejuar para Deus tem o mesmo nível. Eu posso até correr o risco de dizer que se talvez a gente fizesse só um, não terá o mesmo efeito. É como um pássaro com duas asas, obviamente. Se você tirar uma asa, ele vai sobreviver, mas ele não vai alçar voos. Talvez você não alçou voos ainda por isso. Você até consegue orar, mas você tem muita dificuldade de jejuar. E o Eterno hoje está falando para você sobre essa segunda asa. É preciso desenvolver essa segunda asa. É preciso colocar ela em funcionamento. É preciso colocar ela para bater. Porque aí sim você vai subir. Aí sim você vai elevar-se. A promessa do Pai em Isaías, e também no livro do profeta Abacuque, diz que Ele nos colocaria em altos lugares. Também está descrito no livro de Salmos. Então, para colocar nos altos lugares, nós precisamos desenvolver as duas asas. A asa da oração e a asa do jejum. Ele espera que nós venhamos a jejuar. E talvez você me pergunte qual é a forma de jejuar. Eu vou dizer que o que nós podemos definir é abster-se. Abster-se de alimento sólido. Esse é o jejum. Esse é o jejum. Você pode acrescentar ou tirar, mas esse é o jejum básico. Eu vou ficar 12 horas sem colocar comida sólida na boca, ponto. Mas nós temos diversidades nessa área. Por exemplo, Daniel, ele jejuou dos manjares do rei, mas ele comia outras coisas. Ele comia outros alimentos. É conhecido como jejum de Daniel. Você pode fazer um jejum completo, 100%, sem nada. Você pode fazer um jejum da sua forma, mas é importante que você faça. Não há necessidade de você fazer o tempo que alguém definiu. O tempo é você e Deus que define. É você e Ele na oração, quando vocês estiverem conversando, Ele vai colocar no seu coração quanto tempo Ele requer de você. Mas o importante é que você faça, porque Ele está esperando que você faça. Ele está esperando que você tome essa atitude. Ele está esperando que você dê esse passo. Porque esse passo do jejum, eu vou chamá-lo de passo para o sobrenatural. Quando nós unimos a oração com o jejum, nós estamos dando o passo para o sobrenatural. O passo para um novo, uma nova fase, uma nova etapa. Quando nós entramos na fase do jejum e da oração e do jejum, literalmente nós alçamos voos espirituais. Nossa visão se alarga, nosso entendimento se alarga, nosso alcance é maior. Por isso a importância de fazer os dois. Porque existe uma dimensão a ser conquistada. Existe uma dimensão a ser conquistada. E existe uma dimensão a ser explorada. E o único meio de explorar essa dimensão é através do jejum e da oração. Qual a finalidade do jejum?
Jejum é para a morte do meu eu. É eu dizendo para o Eterno que a minha carne, o meu ser, o meu eu não me domina. E a melhor forma de você dizer isso é através do jejum. Por quê? Porque você está matando as suas vontades. Você está matando o seu querer. Você está matando o seu eu. Vai dar dor de cabeça? Sim, vai. Vai dar tonteira? Sim, vai. Vai dar fraqueza? Sim, vai. Mas você precisa suportar tudo isso. Não podemos viver uma vida espiritual alheia a essas duas coisas, jejum e oração, principalmente por dificuldades físicas, porque são as dificuldades físicas que estão nos impedindo de alçar voos, são as dificuldades físicas que estão nos impedindo de entrar em uma nova dimensão, em uma nova etapa. E a minha pergunta é: você quer permanecer um crente comum? Você quer continuar sendo apenas mais um? Se você quer fazer a diferença, se você quer ser diferente, você precisa adotar na sua vida essa segunda asa. Não existe outro meio, você pode até orar muito, mas a própria oração ela vai te levar ao jejum. Você pode ser uma pessoa de oração, mas uma pessoa de oração ela é conduzida ao jejum. Basta você lembrar de Yeshua, capítulo 4 do livro de Lucas ou do livro de Mateus. A Bíblia diz que o Espírito conduziu Yeshua para o deserto, para ser tentado. No deserto ele fez o quê? Jejuou 40 dias e 40 noites. Então você, quando se debruçar na oração, quando você tiver fome de oração, quando você tiver vontade de oração, quando você gastar tempo com oração, quando a oração for a respiração do seu espírito, automaticamente, o jejum vai brotar de dentro de você. O Espírito vai te conduzir para o jejum. O Espírito vai te conduzir para essa plataforma. O Espírito vai te dar condições desse passo. E esse passo vai te dar uma entrada para uma nova estrada, um novo caminho. Chega de ser mais ou menos. Chega de ser intermediário. Chega de ser medíocre. Aqui está a receita simples, básica, objetiva. Simples, básica e objetiva de como alçar voos. E se você adotar, se você fizer disso a sua caminhada, o seu nível de caminhada, eu não tenho dúvida. E vou te falar mais, a partir do primeiro momento, o primeiro instante que você tomar essa decisão, o seu mundo espiritual já muda. A sua vida espiritual já começa a ter uma mudança. Então fica o apelo. O Eterno está esperando você orar e jejuar. São as duas coisas que o Eterno espera de nós e que foi revelado por meio de Yeshua. Ele espera que nós tenhamos uma vida de oração. Ele espera que nós tenhamos uma vida de jejum. Talvez você possa perguntar, mas tem outras coisas a serem feitas para que eu possa me deslanchar espiritualmente? Claro que tem. Mas essas duas vão dar entrada. E as outras coisas vão vir por consequência. Entenda que na oração você consegue direção para todas as coisas. Na oração você vai conseguir direção de como jejuar, de como ler a Bíblia, de onde ler a Bíblia, de quanto tempo ler a Bíblia. Na oração você vai ter a direção de textos difíceis que você não compreende. Deus vai fazer chegar até você outros textos que vão facilitar o seu entendimento. Na oração você vai conseguir direção para situações que você está vivendo na vida. Na oração você vai conseguir direção profissional, direção acadêmica, direção em todas as áreas. Na oração você vai conseguir as direções. Isso inclui a direção para o jejum, a direção para a vida espiritual, a direção para a vida física, para a vida financeira.
a direção para a vida familiar. Na oração você consegue angariar tudo. A oração, meu querido, ela é como garimpar. Você encontra pérolas maravilhosas e que vão fazer da sua vida uma vida de prosperidade muito grande. A oração, ela tem o poder de prosperar a vida da pessoa, porque você entra em contato direto com o Criador, sem intermediários. Então, a partir de hoje, coloque na sua agenda a oração e o jejum como prioridade. E quando você começar a praticar a oração e o jejum, outras revelações virão, outras direções virão, coisas novas vão acontecer na sua vida. E aí basta você caminhar nesse nível de revelação que Deus tem para você. E aí você vai sair desse nível de obscuridade, de escuridão, de não saber para que lado seguir, de não saber o que fazer, de não saber qual a decisão tomar. Não é isso que o Eterno tem para nós. Pelo contrário, nós podemos reivindicar promessas, sim, mas para reivindicar uma promessa, você precisa andar no mesmo nível do que aquela pessoa que recebeu a promessa. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, ele vai receber um comando: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele foi guiado por Deus. E às vezes nós perguntamos: Senhor, por que eu não sou guiado dessa forma? Por que o Senhor não fala comigo desse jeito? Aí a resposta é: porque nós não temos uma vida como a vida de Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo por quê? Porque dialogava com ele. Amigo porque conversava com ele. Amigo porque gastava tempo com ele. Então nós não somos amigos de Deus e queremos e desejamos ser guiados como Abraão era. Fora outras coisas que nós poderíamos citar nessa área. Por exemplo, o livro de Tiago vai nos dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós amamos o mundo, nós amamos as coisas do mundo, nós gostamos de estar no mundo, nós queremos participar das coisas do mundo, nós nos sentimos bem com o mundo e queremos ser amigos de Deus. Há incompatibilidade nisso. Não há como você ter as duas coisas. Você terá que tomar uma decisão. Ou você assume de vez uma amizade com Deus e uma inimizade com o mundo, ou você assume uma inimizade com o mundo e uma inimizade com Deus. Não há como servir a dois senhores. Não há como servir a dois senhores. Você precisa definir o que realmente você quer servir. Você precisa definir realmente a quem você quer servir. E se for o Eterno, que seja na oração e no jejum, porque Ele está esperando, Ele está nos esperando para a oração, Ele está nos esperando para passarmos longos momentos em oração e em jejum. E talvez Ele esteja esperando há muito tempo. E a longanimidade dele é que o faz esperar. A paciência dele é que o faz te esperar. Mas hoje chegou uma palavra até o seu coração de alerta. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Mas fique atento. Fique atento. Fique atento. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Eterno volte para ti o seu rosto e te dê o Shalom.